Bom dia. Pessoal, um prazer estar novamente com vocês. Para mim está sendo uma manhã muito feliz. Estar aqui ao lado do Ariosto Holanda. O Ariosto Holanda é um dos grandes educadores do estado do Ceará. Foi meu colega na Câmara dos Deputados. Para vocês terem uma ideia, a Câmara dos Deputados lá em Brasília criou a Comissão de Altos Estudos a partir da proposta do Ariosto Holanda, que é uma comissão de altíssimo nível, que debate os grandes problemas do país em busca de solução. Por ideia do Ariosto Holanda, a Assembleia Legislativa, a nossa Assembleia aqui, também criou uma comissão de altos estudos, então é um grande cearense, merece sempre a nossa homenagem. Prazer aqui estar ao lado também do meu amigo, deputado Elmano Freitas, que também é companheiro aí de muitas lutas. Então, muito bom estar aqui com vocês. Vocês receberam aí um livro e eu queria que vocês recebessem um outro livro. O que é? A primeira aula que eu dei nesse semestre, no curso de vocês, nesse ano, foi uma aula de meio ambiente. Estão lembrados? Muito. Pois é. Então, nós escrevemos um livro que foi publicado pela Assembleia Legislativa sobre meio ambiente, recentemente. E aí nós colocamos o livro na internet. Então, anotem aí, são 34 artigos sobre os grandes problemas ambientais. Posso garantir com certeza que pelo menos uma ou duas questões do Enem estão nesse livro, porque eu estou tratando dos grandes problemas ambientais. Anota aí o endereço. Arthur, sem H, ok? O meu e-mail, arthur.bruno@sema, com S, SEMA de secretaria, sema.ce.gov.br. Mas prestem atenção, anotem aí também o site da Secretaria do Meio Ambiente, que é onde está o livro. Tá? www.ce.gov.br, ok? O livro está lá, vocês podem ler o livro pelo site, tá? Todo mundo anotou? Vou repetir, www.sema, com S, .ce.gov.br, ok? Bom, está aqui também o André. O André, ele é uma pessoa muito importante no nosso estado. Ele é o superintendente do Senai. Já ouviram falar do Senai? Serviço Nacional da Indústria, não é? Da Aprendizagem Industrial. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Acertei? Acertei. Que foi meu aluno, ele e o Fábio foram meus alunos. Prazer muito grande estar com 2 ex-alunos aqui brilhando, fazendo um grande trabalho. Então, ele é filho do Ariosto e ele tem um trabalho belíssimo também na área da educação, ok? Coincidentemente, foi citado aqui que o Ariosto, ele foi secretário da Indústria e do Comércio. Então, coincidentemente, nós vamos hoje conversar sobre a indústria, ok? Então, vamos lá. A primeira questão que eu levanto aqui é a seguinte. Vocês já debateram, já leram, já aprenderam que a população economicamente ativa é o quê? O que é população economicamente ativa? São aqueles que são ocupados, ou seja, aqueles que estão trabalhando e sendo remunerados, mas os desempregados em busca de emprego. Então, isso é que é população economicamente ativa, a famosa PEA, população economicamente ativa. A população economicamente ativa trabalha em 3 setores da economia. Quais são esses setores da economia? Isso, muito bem, diz primário, secundário e terciário. São 3 setores na economia. O setor primário
é aquele que trabalha na produção da matéria-prima. Setor primário seria, então, que atividades econômicas? Isso, muito bem, diz agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Essas três atividades compõem o setor primário da economia. Quando esses produtos que vêm lá do setor primário são transformados, são reelaborados, aí a gente diz que já é o setor secundário. O setor secundário seria, então, que atividade da economia? Indústria, ok? Agora, quando eu comercializo, quando eu vendo tanto esses produtos primários como os produtos que vêm do secundário, aí eu vou ter uma atividade chamada comércio. Comércio, transportes e serviços, de uma maneira geral, compõem o chamado setor terciário da economia. Está claro isso? Bruno, e o que é serviço? É muito fácil, ó. Trabalhe sempre por eliminação. Raciocina. A pessoa chega e diz, vem cá, educação. Está dentro de que atividade econômica? Bom, educação é setor primário? Não. Educação é setor secundário? Não. Então a educação vai ser setor terciário. Tá bom. Mas educação é comércio? Não, pois não deveria ser. Educação é transporte? Não. Então a educação vai ser serviço. Está claro isso? Pensa assim, ó, vigilante. Vigilância, vigilância, vigilante. Bom, o vigilante, ele faz parte de uma atividade econômica, ok. Não é primário, não é secundário, então é terciário. Então, no terciário, é comércio? Não. É transporte? Não. Então vai ser o quê? Serviço. Militares, servidores públicos, eles são do setor primário? Não. Secundário? Não. Então vai ser terciário. Aí você vai ver, bom, é comércio? Não. É transporte? Não. Então vai ser serviço. Conclusão, qual é a atividade econômica mais ampla, que tem mais atividades econômicas? Qual é? Serviços, que está no setor terciário. Está bem entendido isso? Presta atenção agora, ó. Se liga. Hoje no mundo, nós temos uma população de quantos habitantes? 7,7 bilhões de habitantes. Muito bem. A maioria da população mundial hoje vive na área rural ou na área urbana? Urbana. O que é área urbana? O que é população urbana? É toda aquela que vive nas cidades ou nas vilas. O que é uma vila? É a sede do distrito. Viveu na cidade, viveu em vila, eu posso dizer que é população urbana. Vou perguntar de novo. A maioria da população vive em área rural ou em área urbana? Urbana. Já é assim no mundo. No Brasil é que é mesmo. Atenção, hein? 85% da população brasileira vivem em áreas urbanas. Se liga. O setor primário é mais uma atividade de área rural ou de área urbana? Rural. Claro que eu posso ter uma atividadezinha ali de plantio, né, hortaliças, verduras, nas cidades. Mas isso é uma exceção, não é a regra. Em regra, o setor primário se dá mais no campo. Não é? Em regra, o setor secundário e o setor terciário ocorrem mais nas cidades. Essa é a regra. Muito bem. Desses três setores da economia, primário, secundário e terciário, qual é hoje o setor que mais emprega no mundo?
Preste atenção. A população cada vez mais está vivendo no campo ou nas cidades? Nas cidades, sim. E nas cidades, qual é o setor onde mais gente trabalha? É o terciário ou o secundário? É o terciário. A maioria das pessoas trabalha em serviços. Muita gente trabalha no comércio, muita gente trabalha em transportes. Então, hoje, a maioria da população, tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, a população trabalha sobretudo no terciário. Então, o que é que está acontecendo no mundo, hein? Isso pode ser uma questão do Enem. O que é que está acontecendo no mundo, hein? A terciarização da população. Cada vez mais as pessoas estão saindo do campo para vir para as cidades. E nas cidades, elas trabalham principalmente no setor terciário da economia. Está claro isso? Bem entendido? Muito bem. Dito isso, por que não está passando? Pronto. Dito isso, vamos entender um pouquinho como é que a indústria surgiu. Vamos lembrar aqui que o artesanato, ele sempre existiu, concorda? Desde que existe a humanidade, né? Desde os primitivos, o artesanato é uma atividade histórica, pré-histórica, não é? Por quê? Porque o artesanato é aquela atividade onde o homem sozinho, ele pega, recebe alguma matéria-prima e transforma aquilo ali num produto. Por exemplo, uma roupa, um sapato, não é? Um jarro de barro. Né? Então, é uma atividade extremamente antiga. Mas teve um momento da história que o artesanato se tornou muito importante. Aconteceu na Idade Média. Presta atenção. A Idade Média normalmente é um período histórico que os historiadores escolheram a data para ela começar. Né? A maioria dos historiadores afirma que a Idade Média começou a partir da queda, do declínio do Império Romano do Ocidente. Vocês lembram? Quando é que Roma caiu nas mãos dos bárbaros? 476 depois de Cristo. Então os historiadores dizem, bom, isso foi tão importante para a humanidade que vai marcar o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Bom, começa aí em 476 e vai até que ano? Qual é a data que os historiadores escolheram para dizer, olha, agora terminou a Idade Média? Qual foi a data? 1453. O que é que aconteceu de tão importante em 1453? A tomada, né, de Constantinopla, que era a principal cidade naquela época da Europa e da Ásia, pelos turcos. Os turcos invadiram Constantinopla, né, e tomaram aquela cidade, e a partir dali começaram a cobrar altos impostos para que os comerciantes da Europa viessem fazer o seu comércio com a África e com a Ásia. Aquilo foi tão importante na humanidade que mudou a história. Então, a Idade Média é esse período entre 476 e 1453. Presta atenção. Naquele período, no mundo, se vivia mais no campo ou nas cidades? No campo, na área rural. Ora, se vivia mais no campo, a principal atividade econômica na Idade Média era qual? Já era a indústria? Não. O comércio? Existia comércio, mas não era a atividade mais importante. O mais importante era a agropecuária, principalmente a agricultura, não era? A maioria do povo não vivia no campo, então a maioria do povo trabalhava na agricultura na Europa, naquele período da história, na Idade Média. Muito bem. Vocês lembram que na Idade Média, que quem era que trabalhava
nessa agricultura? Quem era que plantava? Quem era que produzia? Eram os donos da terra? Não. Eram os servos. Quem eram os servos? Eram aqueles que não tinham terra, a casa sequer era deles, onde eles moravam, e eles plantavam, eles produziam, uma parte da produção ficava para eles, para a sua subsistência, e a maior parte da produção ficava para os donos da terra. Na Idade Média, na Europa, havia grandes latifúndios, grandes extensões de terra, que eram chamados de feudos. Portanto, a maior parte da produção ia para quem, hein? Para os senhores feudais. Vocês lembram que muitos senhores feudais moravam em grandes casas, castelos, não é? E ali ao redor dos castelos, formava ali um aglomerado de casas, não é? Uma vila em torno do castelo. Pois bem, naquele período da história, nessas vilas passou-se a produzir muito artesanato. Por quê? Porque se produzia roupa, se produzia sapato, se produzia móveis, principalmente para o consumo dos senhores feudais e das suas famílias. De repente, lá no final da Idade Média, alguns artesãos começaram a vender os seus produtos para outros feudos, para outras vilas. E a partir daí, a atividade econômica mais importante vai deixar de ser a agricultura e o artesanato, e vai se tornar o comércio. Esses comerciantes moravam nessas vilas. Naquela época, as vilas eram chamadas de burgos. E porque moravam nos burgos, esses comerciantes eram chamados de burgueses. Foi assim que nasceu, foi assim que surgiu a burguesia. Essa classe econômica que deixou de ser artesão para se tornar comerciante. O comerciante começa a comprar, não é, os produtos dos artesãos e vendia esses produtos em outras vilas. Daqui a pouco estavam vendendo em outras cidades, daqui a pouco estavam vendendo em outros países. Presta atenção agora. Vocês hão de convir que quando o comércio começa a acontecer em larga escala, o burguês, a burguesia, vai querer vender mais, vai querer ganhar mais dinheiro. Inclusive, a burguesia de Portugal, a burguesia da Espanha, né, vão financiar aquelas grandes viagens em busca de novas áreas para vender e para comprar produtos. A burguesia vai financiar as chamadas grandes navegações. Por exemplo, uma grande navegação, a descoberta da América, né? Que esse termo descoberta nem é bem colocado, né? A ocupação, não é, da América, a partir de Cristóvão Colombo. A ocupação do Brasil, não é? Naquela viagem liderada por Pedro Álvares Cabral. Aquelas viagens para a China, aquelas viagens para a Índia, eram financiadas pela burguesia, porque eles queriam vender mais, eles queriam comprar matérias-primas e vender aqueles produtos que eram produzidos na Europa. Ora, a demanda, a procura por esses produtos aumentou muito. E o artesanato produzia pouco. O artesão produz pouco, né? Ele não tem máquinas. De repente, a burguesia vai perceber que era preciso produzir mais. Então, ela inventou algumas máquinas bem simples, começou a dividir o trabalho. O camarada, ele primeiro prepara o tecido, o outro leva para uma máquina de fazer roupas, o outro vai organizar a venda daquele produto. Então, vão começar a existir pequenas oficinas onde essa produção vai ser maior. Na hora que foi inventada essa pequena máquina, houve uma divisão melhor do trabalho na oficina, o artesanato tem um up.
o artesanato passa a ser mais sofisticado. Surge uma nova atividade chamada manufatura. Entenderam a diferença? O artesanato é um homem sozinho que produz, sem máquina, não é? Produção lenta. A manufatura já é uma produção maior, mais rápida, com várias pessoas trabalhando numa oficina e com pequenas máquinas, não é? Naquelas oficinas para aumentar a produção. Muito bem. Mas vocês estão lembrados que Inglaterra, França, Portugal, Espanha Holanda vão realizar as grandes navegações e com aquelas grandes navegações, aquelas áreas que estavam sendo ocupadas vão se tornar colônias dos países ricos da Europa. Aqueles países da Europa vão se tornar metrópoles e aqueles países da Ásia, da África, da América vão se tornar colônias. O que é que se produzia nas colônias? Matérias-primas. Que matérias-primas eram essas? Da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Nas metrópoles, o que se produzia para vender nas colônias eram os produtos manufaturados. Roupa, sapato, móveis, que eram vendidos a preços altos nas colônias. Começou a acontecer um comércio desigual. Enquanto as colônias vendiam matérias-primas, as metrópoles vendiam manufaturados por preços muito mais altos do que as matérias-primas. Foi assim que os países da Europa se tornaram desenvolvidos, enriquecendo na exploração do chamado pacto colonial. Esse era o pacto colonial. Matéria-prima produzida na colônia, vendida barata. Manufaturado, produzido em países metrópoles, vendido a preços caros. Está claro isso? Muito bem. Mas, pessoal, a demanda, a procura por esses produtos manufaturados cresceu tanto que a Inglaterra, que era a maior potência do mundo no século XVIII, lá por 1760, 1770, né? Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra percebeu que se ela produzisse mais ainda, ela iria ganhar mais dinheiro. Aí a burguesia vai fazer o quê? A burguesia inglesa vai investir em máquinas, vai investir em carvão mineral para mover as máquinas, para mover os navios. Ela vai utilizar o vapor saído do carvão para poder mover as indústrias, para mover os barcos, mover os navios. E aí a burguesia inglesa vai perceber que se ela produzisse roupas, produtos têxteis, se ela produzisse sapatos, ela ia ganhar muito dinheiro, tanto na Europa e principalmente nas colônias. Portanto, na segunda metade do século XVIII, vai acontecer na Inglaterra a chamada Revolução Industrial. Foi uma necessidade histórica. A demanda era grande, a procura era grande, tinha mercado, e a Inglaterra fez a chamada Revolução Industrial. No início do século XIX, essa Revolução Industrial ela vai se espalhar pela Europa. Vai chegar à América. A que países? Estados Unidos e Canadá. E no final do século XIX, a Revolução Industrial também vai chegar a um país da Ásia. Qual? O Japão. Desta maneira, a indústria ela vai surgir como uma das mais importantes atividades econômicas. Mas antes aconteceu o artesanato. Depois evoluiu para a manufatura. E, finalmente, no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra,
vai surgir a Revolução Industrial. Presta atenção. Por que a Inglaterra, hein? Por que não na França? Por que não na Espanha? Para ter indústria é preciso ter o quê? Para ter indústria é preciso ter o quê? Capital. Você ter dinheiro para ir fazer investimento, né, no negócio. A Inglaterra tinha dinheiro. Era quem mais tinha, porque era o país que tinha mais colônias, não é? Eles ganhavam muito dinheiro com essas colônias. Segundo, para ter indústria é preciso ter o quê? Mercado. É preciso ter quem compre os meus produtos. A Inglaterra tinha? Tinha, porque era a principal potência daquela época. Era o país que tinha mais colônias, era que tinha mais mercado consumidor para os seus produtos. Sim, mas para mover a indústria é preciso ter o quê? O Ariosto falou aqui, energia, né? Na época, a energia vinha principalmente de onde? Do carvão. Portanto, as máquinas, os navios, eram movidos a vapor que saía do carvão. Então, a Inglaterra tinha carvão, a Inglaterra tinha capital, a Inglaterra tinha mercado consumidor e a população da Inglaterra era muito grande, era um dos países mais populosos daquela época. Se era populoso, a Inglaterra tinha muita mão de obra barata. Naquela época se trabalhava 12, 14 horas por dia. Não havia direitos trabalhistas, não havia sindicato, não havia carteira assinada. Os trabalhadores eram muito explorados, então havia uma grande mão de obra barata. Mas para ter indústria é preciso também ter máquina, tecnologia. A Inglaterra, porque tinha o nível intelectual mais alto, já tinha universidades, não é? Já se fazia pesquisa, já se fazia ciência. Foi na Inglaterra que surgiram as primeiras grandes máquinas. Ou seja, a Inglaterra foi o país que fez a primeira revolução industrial porque tinha as condições ideais para que isso ocorresse. Muito bem. Na verdade, a gente pode dizer que houve 3 revoluções industriais. A primeira teria acontecido ali entre 1750, né, a 1850 aproximadamente. Alguns autores falam 1870, isso aí varia de autor para autor, mas é mais ou menos assim. Da segunda metade do século XVIII à segunda metade do século XIX, aconteceu a primeira revolução industrial. E qual era a fonte energética dessa primeira revolução industrial? O carvão, gerando o vapor, que era o que movia as indústrias, as máquinas na época. Ora, nesse período, a indústria era muito simples. A principal indústria desse período foi a chamada indústria têxtil, indústria de tecidos, de roupas, não é? A indústria de calçados. Foi o que mais moveu a primeira revolução industrial. Havia outras, claro, indústria de alimentos, né? Mas a mais importante foi a indústria têxtil. E ela aconteceu em que país? Na Inglaterra. A partir da segunda metade do século XIX, nós vamos ter a chamada Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ela vai se basear na eletricidade. Pessoal, a eletricidade que a gente está vendo aqui, ó, essa eletricidade, ela vem hoje principalmente de 3 grandes fontes, de 3 tipos de usinas. Vamos ver lá. Na maioria do mundo, na África, na Ásia, na Europa, a eletricidade vem principalmente de usinas hidrelétricas, termoelétricas ou usinas nucleares. Pensa. O Ariosto falou isso aqui antes de mim. Qual é a principal fonte energética ainda no mundo? O petróleo. O carvão ainda é utilizado em larga escala.
e o gás natural. Petróleo, carvão e gás natural são os chamados combustíveis fósseis. E se eles são combustíveis fósseis, né, eles soltam monóxido de carbono, dióxido de carbono, não é? Portanto, eles são altamente poluentes. Ok. Na segunda revolução industrial, esta eletricidade veio principalmente de termoelétricas, que é o que mais produz energia e eletricidade no mundo. É termoelétrica. Bruno, no Brasil é assim? Não, o Brasil é exceção. 70% da eletricidade que a gente consome no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Muito bem. Vem da água, da força da queda d'água, que está represada, está numa represa, né? Quando ela entra numas turbinas, isso gera uma força formidável, gerando eletricidade. O Brasil tem termoelétrica? Tem, várias. Inclusive aqui no Ceará. Nós temos termoelétricas. Mas o que é que está acontecendo no Brasil nos últimos anos? Está se investindo cada vez mais, está crescendo cada vez mais as chamadas energias renováveis. São aquelas que sempre vão existir, não é? Sempre vão existir. Por exemplo, e elas não poluem, elas não são poluentes. É o caso da usina eólica, que é a usina que vem das forças dos ventos. Ou então, a usina solar, aquela que é montada, placas fotovoltaicas, que recebem a luz do sol, gerando energia. Está crescendo muito. O Ceará é um dos estados com maior potencial de usina eólica e de usina solar no país. É o terceiro maior produtor de energia eólica e o segundo de energia solar. E poderá ser o primeiro, porque no Ceará tem muito sol, muita insolação. E aqui os ventos são fortes e constantes. Por isso que o Ceará é o paraíso do kitesurf, né? Europeus, americanos, gente de todo mundo vem praticar kitesurf no Ceará. Por quê? Porque são ventos fortes e constantes o ano inteiro. Por isso que nós somos uma potência para a usina eólica. Presta atenção, então. Na segunda revolução industrial, ela foi baseada na eletricidade que sai do carvão, do óleo ou do gás natural, combustíveis fósseis. E o principal produto foi o motor. Surgem aí os automóveis, surgem aí máquinas mais modernas, máquinas mais avançadas, não é? O grande produto desse período da segunda revolução industrial vai ser o automóvel. Mas para produzir o automóvel, para produzir o avião, para produzir o caminhão, para produzir tratores, eu preciso de aço, né? O aço vai ser muito importante também na segunda revolução industrial. E o aço é produzido em que tipo de indústria? Na siderúrgica, ok? Então, a segunda revolução industrial é também chamada a revolução da eletricidade e dos motores. Essa segunda revolução, ela vai acontecer até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os estudiosos dizem, bom, agora começou uma terceira revolução industrial. Agora o que vale não é o combustível. Agora o que vale não é o aço. Agora o que vale não é os motores. Agora o que é importante, o que é fundamental, o que é decisivo para a indústria é a tecnologia. Vai conseguir ser um país desenvolvido, industrializado, aquele país que fizer pesquisa, que tiver ciência, produzindo a ciência em tecnologia. Me diga aí,
Quais são as tecnologias mais avançadas no mundo hoje? Cibernética, né? Produção de computadores. O que mais? A biotecnologia. O que mais? Os softwares, não é? Softwares que são produzidos, as grandes empresas hoje, Google, não é? Amazon, não é? Que mais? Todas essas grandes empresas hoje no mundo, elas se desenvolvem, elas vendem mais, se elas tiverem tecnologia. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente passou a viver a chamada Revolução Técnico-Científica. Hoje, o país será desenvolvido forte, independente, não por ter aço, não por ter petróleo, mas por ter tecnologia. Você vê o Japão. O Japão é um arquipélago rochoso. A maior parte do Japão é rocha. Não tem área boa para a agricultura. O Japão não tem petróleo. O Japão tinha tudo para ser pobre, mas não há analfabetos no Japão, né? Se investe prioritariamente em educação, em ciência, em pesquisa, em tecnologia, e o Japão é um gigante em tecnologia, na internet, na robótica, não é? Então, hoje, conhecimento é poder. É uma frase do iluminista, né? Francis Bacon. Conhecimento é poder. Terá poder econômico e político se tiver conhecimento. Então, nós estamos vivendo hoje a chamada terceira revolução industrial. Há alguns autores que já falam que a gente está começando uma quarta revolução industrial. Não é? É a economia 4.0. O que seria essa quarta revolução industrial? É a tecnologia mais sofisticada, baseada principalmente na robótica, na biotecnologia, baseada na internet, nos softwares. Não é? Então, a gente estaria vivendo um momento de alta sofisticação, não é, tecnológica. Então, a gente já estaria começando aí a chamada quarta revolução industrial. Muito bem. Bom, a indústria, ela passou por vários grandes movimentos, não é? Vocês já ouviram falar do Henry Ford, não é? O Henry Ford foi o cara que criou o carro Ford, né? A marca Ford. Por que se dá tanta importância a ele? Porque ele foi um dos primeiros a criar, não é, a chamada produção em série. Não é? Você coloca ali a pessoa ali na indústria, ele é especialista em colocar para-brisa de carro. O outro, ele é especialista em colocar o motor. O terceiro é especialista em colocar pneu. Então, você vai ter uma produção em série, em larga escala, cada um fazendo um pouco daquilo que ele faz de melhor. Não é? A chamada produção em série, a montagem, não é? A indústria da montagem. O Taylor foi o cara que estudou isso. Sobretudo o Taylor, não é? Que é um inglês, ele estudou muito a especialização da mão de obra. Ele começou a dizer o seguinte: como é que era no artesanato? No artesanato, o artesão fazia o produto todo, né? E ele mesmo vendia. O Taylor vai dizer o seguinte: o camarada tem que ser especialista. Especialista em colocar o para-brisa. O outro especialista em colocar o motor. O terceiro especialista em colocar para-choque. Porque se cada um ficar especialista, essa produção vai ser melhor e mais rápida. Quem discutiu isso, quem estudou isso, foi o Taylor. E, finalmente, sobretudo aí no início do século XX, o Japão revolucionou as estratégias de produção, sobretudo na indústria Toyota, né? Que é uma marca do Japão. Eles criaram lá uma forma de produzir onde o grupo se compromete com metas. Porque qual é o problema da especialização da mão de obra? O camarada só sabe colocar para-brisa.
o outro só sabe colocar para-choque, o outro só sabe montar o motor. Ele fica sem a noção do conjunto. Não é? Ele fica sem a noção do conjunto. Ele não sabe o que é um automóvel, ele só sabe colocar para-brisa. Os japoneses começaram a perceber o seguinte, que se cada um tivesse uma noção do conjunto, cada um tivesse um trabalho mais flexível, uma hora eu coloco o para-brisa, na outra hora eu mesmo vou colocar o para-choque, eu mesmo vou colocar o motor. Se eu fizer tudo isso, e se houver um trabalho mais flexível, as pessoas vão se comprometer mais com o produto, com as metas. Isso é o chamado toyotismo. E aí começou a se trabalhar a ideia da qualidade total, né? A busca pela qualidade total dentro de um trabalho mais flexível, um trabalho mais em conjunto, mais compromisso com aquele produto de todos os trabalhadores daquela indústria. Isso é que é o toyotismo. Vou deixar aqui as perguntas para o final, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver os tipos de indústrias. Bom, os tipos de indústrias, eu diria que são 3 tipos. Indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. O que é uma indústria de transformação de base? Quando é que eu digo, bom, essa indústria ela é de base? Indústria de base é aquela que modifica diretamente a matéria-prima, fazendo um produto que ainda vai ser utilizado no processo industrial. Por exemplo, eu pego o ferro, eu pego o manganês e transformo em aço, nas chamadas indústrias siderúrgicas. Aqui no Pecém nós temos uma grande siderúrgica, não é? Siderúrgica do Pecém. É uma das maiores fabricantes de aço do mundo. Ela produz aço para exportar, não é? É uma sociedade de brasileiros e coreanos, não é? É a Vale, empresa Vale, que é brasileira, com a empresa POSCO e Dongkook. São 2 empresas coreanas. Elas produzem aço. Então, o aço é da indústria de base. O que é que uma refinaria de petróleo faz? Ela pega o petróleo bruto e faz a gasolina, e faz o óleo diesel. Ela é uma indústria de base. Então, a indústria de base é uma grande indústria que modifica a matéria-prima em produtos que ainda vão ser utilizados no processo industrial. A indústria intermediária é o meio termo. E a indústria de bens de consumo é aquilo que se produz para o uso, para a utilização direta da população. Está claro? O que é uma indústria extrativa? É a que trabalha com minérios, né? Ou então com produtos da natureza, né? Da vegetação, para transformar também em outros produtos. Por exemplo, eu pego o ferro, dou uma melhorada no ferro, extraio aquele ferro, dou uma melhorada, uma limpeza naquele ferro, para que esse ferro seja utilizado na siderúrgica. Então, é uma indústria extrativa. Outra indústria extrativa. Eu tenho uma madeireira. Ela corta a árvore, vai dividir aquela árvore, vai cortar, vai preparar aquela madeira para ser utilizada na construção civil. Então, é uma indústria extrativa. O que mais? Outro exemplo. Uma extração de manganês, uma extração de ouro. Eu vou preparar, tiro aquele produto da natureza, né, bruto, vou melhorar para ser utilizado em outra atividade. Então, essa é a chamada indústria extrativa. E a indústria de construção é aquela que vai pegar produtos, tijolo, cal, cimento, pedra, e vai construir uma casa, um apartamento. A construção também pode ser pesada, né? Você pode construir estradas, construção de navios, não é?
portos, aeroportos, equipamentos públicos. Então, a indústria da construção, ela recebe determinados produtos que já vêm da indústria, ou podem vir diretamente do extrativismo, e vou produzir algo, não é, através do processo construtivo. Muito bem. Então, essa classificação aí é quanto ao tipo de indústria, né? Vamos ver outra classificação. Quanto à tecnologia, eu posso ter indústrias tradicionais, modernas e indústria de ponta. Me dá um exemplo aí de uma indústria tradicional. Uma indústria tradicional, que já vem aí desde o século XIX. Hein? Uma indústria têxtil. Uma indústria tradicional. Né? Uma indústria de confecções, sapatos. É uma indústria tradicional. Ela sempre existiu, né? Desde o século XIX, que você tem indústrias desse tipo. Né? Indústria de alimentos, indústrias tradicionais. O que são indústrias modernas? São aquelas que usam mais tecnologia, tecnologias mais avançadas. E a indústria de ponta são as chamadas indústrias 4.0, né? Que nós estamos já começando a viver a 4ª revolução industrial. Por exemplo, a indústria de quê? De softwares, de biotecnologia, né? De que mais? De chips, microchips, que mais? Química fina, né? Então, são produtos de altíssima tecnologia. A robótica, a indústria aeroespacial, né? São indústrias de ponta, de tecnologia mais avançada, de tecnologia mais sofisticada, né? São as chamadas indústrias de ponta. Muito bem. E quanto ao destino, o objetivo daquele produto, né? Muito bem. Existem os bens de consumo duráveis e existem os bens de consumo não duráveis. E existem os bens de produção. Vamos ver a diferença. O que é um bem de produção? A indústria de bem de produção, ela produz não para o consumo direto da população. Ela vai produzir algo que ainda vai ser utilizado no processo industrial, no processo econômico. Não é para o consumo direto. Me dá um exemplo. Aço. Eu consumo aço direto? Não. O aço é produzido na siderúrgica, mas aquele aço vai ser utilizado na indústria de automóveis, na indústria mecânica, na indústria de navios. Não é? Então, o aço é um bem de produção. Outro exemplo. Cimento. Cimento. O cimento, ele é produzido na indústria de cimento. Sim, mas eu vou consumir diretamente o cimento? Não. Eu vou utilizar o cimento na indústria da construção civil, para fazer casa, para fazer apartamento, para fazer reforma, não é? Mas não sou eu que utilizo diretamente o cimento. Então, o cimento é um bem de produção. Máquinas, em geral. Uma máquina de tampar refrigerante, uma máquina de rotular cerveja. Aquela máquina é um bem, mas é um bem de produção. Ela ainda vai ser utilizada no processo industrial. Está claro isso? Ficou bem entendido? O que é um bem de produção? Agora, o bem de consumo é aquele que é utilizado diretamente pela população. E há dois tipos. Quando é que o bem de consumo é durável? Quando dura. Né? O bem é durável quando dura. Ou ele dura a vida inteira, ou ele demora muito para se acabar, para se extinguir. Tá certo? Ele pode até não durar a vida inteira, mas ele demora. Ele vai servir por muitos anos. Por exemplo, me diz aí um bem de consumo que a gente usa diretamente e que vai durar a vida inteira. Uma casa, um apartamento, é um bem de consumo. Eu uso diretamente, né? Eu ocupo aquela casa, moro na casa, usufruo da casa. Então, a casa é um bem de consumo. De que tipo? Durável. Me dá outro exemplo. Não precisa durar a vida inteira, mas que dura muitos anos. Carro. Muito bem. O que mais?
eletrodomésticos, né? Uma máquina de escrever, um celular, um iPod, um telefone qualquer. Ele pode até não durar a vida inteira, mas vai durar muitos anos. Então, eles são bem de consumos duráveis. Está bem claro isso? O que é o bem de consumo não durável? Isso, é aquele que não dura. É aquele que se acaba ao ser consumido ou vai demorar pouco tempo para se acabar. Por exemplo, caneta. O que mais? Roupa, sapato, colar. Colar não, colar já é um bem de consumo durável, né? O que mais? Móveis. Móvel, eu diria que é um bem de consumo durável, né? Não, um móvel dura 10, 15, 20 anos, né? Então, o móvel é um bem de consumo durável. Diga aí, não durável. Alimentos, bebidas, remédios. O que mais? O que mais? Bem de consumo não durável. Bombom, né? Bem de consumo não durável. Está bem entendido? Ficou claro? Muito bem. Presta atenção agora. Atenção que o Enem gosta muito de questão desse tipo. Ó, presta atenção. O que é um país desenvolvido? País desenvolvido, o PIB é grande ou pequeno? Grande. Ok. Então, país desenvolvido é rico. País desenvolvido é industrializado ou não industrializado? Industrializado. A renda é bem ou mal distribuída? Bem distribuída. E o país tem ou não tecnologia? Tem tecnologia. Então, em regra, isso é um país desenvolvido. Vamos lá. País subdesenvolvido, em regra, é rico ou pobre? É pobre. Mas ele pode ser rico e ser subdesenvolvido? Pode. Exemplo, Brasil. Não é? Atenção, subdesenvolvido em regra é pobre, mas pode ser rico. País subdesenvolvido, em regra, é industrializado ou não industrializado? Em regra, não industrializado. Mas ele pode ser industrializado? Pode. Exemplo, Brasil. Exceção de novo. O país, para ser subdesenvolvido, ele tem alta ou baixa tecnologia? Baixa tecnologia. Não é? O país, para ser desenvolvido, ele tem que ter alta tecnologia. O país, para ser subdesenvolvido, a tecnologia tem que ser em baixo grau. É o caso do Brasil. O Brasil ainda precisa melhorar muito a sua tecnologia. Mas, sobretudo, país subdesenvolvido é aquele país onde a renda é mal distribuída, que é o caso do... Então, o Brasil tem características de país desenvolvido? Tem. Ele é rico, ele é industrializado, mas ele não tem tecnologia suficiente e a renda é mal distribuída. Vamos lembrar aqui, quando é que começou a Revolução Industrial no mundo? Na segunda metade do século XVIII. Por que país? Pela Inglaterra. Atenção, ó. A industrialização no Brasil demorou muito. É a chamada industrialização tardia. O Brasil viveu uma industrialização tardia. Por quê? Vamos analisar. Qual foi o ano em que os portugueses começaram a ocupar o Brasil? Pedro Álvares Cabral, quando? 1500, ok. De 1500 a 1822, o Brasil foi o quê? Uma colônia de Portugal. O que é que Portugal fez? Portugal não permitia que o Brasil tivesse indústrias. Dois exemplos. Em 1715,
o Brasil era um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Se tirava um melaço, e esse melaço era exportado para a Europa, e lá na Europa eles tinham fábricas de açúcar, sobretudo na Holanda, ok? O governo de Portugal proibiu em 1715 que o Brasil tivesse engenhos para produzir açúcar. Por quê? Porque o Brasil tinha que produzir a matéria-prima para exportar para a Europa, porque o açúcar era muito mais caro do que o melaço. Quem tinha que produzir açúcar era a Europa. Portugal vendia o melaço para a Holanda e lá ela se produzia o açúcar. Em 1785, Portugal proibiu o Brasil de ter indústrias têxteis, de ter indústrias de roupas, de sapatos, porque a roupa e o sapato tinham que vir lá da Europa, que era vendido mais caro. Então, o processo de colonização brasileiro foi cruel com o Brasil. Portugal não permitia que a gente tivesse indústrias. Quando é que isso começou a melhorar? Quando Dom João VI, fugindo da guerra, fugindo de Napoleão, vai viver no Brasil. Isso foi em que ano? 1808, né? Ali o Brasil vai abrir os portos, né, para comercializar com outros países. Vai se criar em 1808 a primeira faculdade no Brasil, lá em Salvador, uma faculdade de medicina. Pois, pessoal, lá no Peru, Lima, lá no México, já tinha universidade desde 1550. No Brasil, a primeira faculdade foi em 1808. Não interessava a Portugal que os brasileiros se educassem, se formassem, porque os doutores tinham que vir lá de Portugal. Muito bem, mas em 1822, o Brasil se torna um país independente, não é isso? Aí as coisas começam a mudar. Em 1844, né, a Lei Saraiva-Cotegipe foi uma lei extremamente importante. Por quê? Porque essa lei de 1844 começou a cobrar impostos mais altos de produtos industrializados se esses produtos também fossem produzidos no Brasil. Então, era mais ou menos o seguinte: se cobrava 30% de imposto para os produtos importados, de uma maneira geral. Mas se aquele importado, aquele produto fosse produzido no Brasil, começou a se cobrar 60%, era o dobro do imposto. Então, essa lei foi muito importante porque os produtos brasileiros começaram a se tornar mais baratos do que aqueles que eram importados, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz, a lei de 1850, se proibiu o tráfico de escravos no Brasil, né? E todas aquelas leis que foram gerando, né, o processo de abolição dos escravos no Brasil, até que em 1888 viesse a Lei Áurea. A partir dali, já nesse período, no final do século XIX, começaram a vir para o Brasil mais estrangeiros. Havia necessidade de mão de obra. Como não podia mais traficar escravo, não podia mais comprar escravo da Europa, europeus começaram a vir a trabalhar no Brasil. E os europeus formavam, naquele momento, uma mão de obra mais qualificada, né? Uma mão de obra que trabalhava na indústria na Europa. E veio para cá. Isso facilitou também o processo de industrialização do Brasil. Então, o Brasil vai começar a se industrializar mesmo no final do século XIX, mais de 100 anos depois da Inglaterra. E qual foi o local, qual foi a cidade do Brasil que mais se industrializou no século XIX? Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Então, a industrialização do Brasil começou pelo Rio de Janeiro. É verdade que no século XX, como a grande produção de café era feita principalmente em São Paulo, aqueles produtores de café, né, vendiam o café, exportavam o café, se tornaram comerciantes de café, e alguns desses comerciantes de café começaram a montar indústrias em São Paulo. Então, no começo do século XIX, São Paulo vai se tornar o estado mais industrializado no Brasil. Mas eu diria
que até 1930 a industrialização brasileira foi muito fraca, era incipiente. Era mais indústrias de bens de consumo não duráveis, indústrias têxteis, de roupas, de sapatos, de alimentos. O que é que aconteceu em 1930 que ia mudar radicalmente a industrialização no Brasil? Quem foi que liderou um processo político que mudou muito o Brasil em 1930? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha uma visão de que o Brasil jamais seria um país desenvolvido, o Brasil jamais seria um país rico se ele não fosse industrializado. E para ter indústria, primeiro é preciso ter aço, primeiro é preciso ter petróleo. O Getúlio Vargas investiu na chamada indústria de base, né? Lembra? Em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas fez um acordo com os americanos. Os americanos financiariam a primeira grande companhia siderúrgica brasileira, a CSN, lá no Rio de Janeiro. E isso foi fundamental para o Brasil entrar na guerra ao lado dos americanos, né? Dos aliados. Então, aquilo foi fundamental. Getúlio Vargas criou a Petrobras. Getúlio Vargas criou o BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Getúlio Vargas criou uma série de instrumentos para o Brasil ter indústria pesada, para o Brasil ter indústria de base. Na década de 50, o Brasil vai se industrializar muito mais ainda, já com indústrias mais modernas, com indústria automobilística, com indústria de eletrodomésticos, principalmente em que governo? Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, ele vai atrair com incentivos as chamadas multinacionais de automóveis, de eletrodomésticos, né? Porque ele entendia que o Brasil precisava atrair em multinacionais para se tornar um país rico. E funcionou. O Brasil se industrializou muito a partir do governo Juscelino Kubitschek. Muito bem. Portanto, o Brasil, ele se industrializou com empresas privadas, com empresas multinacionais privadas e com empresas estatais. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, né, nós passamos a viver um processo de privatização das chamadas empresas estatais. E esse processo de privatização deverá se acirrar agora no chamado governo Bolsonaro. Por quê? Porque a visão do governo Bolsonaro é de que não cabe ao Estado, ao governo ter indústria. O governo ele pode organizar, não é? Ele pode regular, mas não é papel do governo ter empresas, ter indústrias. É por isso que nós estamos agora já começando a viver também, depois do Fernando Henrique, um acelerado processo de privatização que deverá continuar nos próximos anos. E para encerrar, eu vou agora responder as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ler. Eletrônicos são bens não duráveis. Ele está dizendo que eletrônicos são bens não duráveis, pois eles são programados para não funcionar depois de pouco tempo. Pessoal, apesar de eu concordar com a crítica que foi feita aqui, realmente, alguns eletrônicos, não é, eles se acabam logo, eles duram pouco, eles geram problemas. Mas o eletrônico em geral, né, o produto eletrônico, ele é um bem de consumo durável. Porque bem de consumo durável é aquele ou que dura mais tempo ou que nunca se acaba. O bem não durável é aquele que se acaba ao ser consumido, o que demora pouco tempo. Não dá para comparar, por exemplo, um alimento, uma bebida, uma roupa. Você passa 2, 3 anos com uma roupa. Um eletrônico, em regra, né, dura 7 anos, 10 anos. Né, uma televisão, uma geladeira, um freezer, uma máquina de lavar, não é? Normalmente, inclusive, se fala da crise dos 7 anos do casamento. Né? É quando os eletrodomésticos começam a quebrar, né? É a chamada crise dos 7 anos. Então, no mínimo, aí, dura aí em torno de 7 anos. Mais uma. Quem consegue ler aqui para mim?
Me ajuda aqui, porque eu estou sem óculos. Tu vai falando e eu vou dizendo aqui. As energias renováveis causam algum impacto ambiental? Se sim, quais? Muito boa aqui a pergunta. Atenção, esse assunto vai cair no Enem, hein? Energias, pode anotar. Esse livro do Ariosto que eu já li, que é muito bom, fala muito, trata muito de energias, tá? Presta atenção, ó. O que é uma energia não renovável? Energia não renovável é aquela que você usa uma matéria-prima e ela vai ser utilizada naquele processo e vai se acabar, não é? As fontes não renováveis, elas são fontes limitadas. Elas existem em quantidade pequena ou grande, mas elas irão se acabar. Por exemplo, petróleo, carvão mineral, o gás natural, são energias não renováveis. E existe quantidade limitada. Os combustíveis fósseis são não renováveis, vão se acabar. Pode até demorar muito, pode demorar pouco outras, mas eles irão se acabar um dia, concordam? Energia renovável é aquela que vai existir sempre, não é? O ar vai existir sempre. O vento vai existir sempre. O sol vai existir sempre. A água vai existir sempre. A água potável é que poderá deixar de existir se a gente continuar poluindo. Mas a água, de uma maneira geral, ela é uma energia renovável. Ok? Tá claro? Agora, em regra, a energia renovável não polui. Ou polui menos. Às vezes, uma energia renovável pode degradar a natureza. Por exemplo, para eu ter uma hidrelétrica, eu tenho que ter uma represa, não é isso? Um grande açude, onde essa água vai cair nas turbinas, né? E aquilo vai gerar uma força grande que vai gerar a eletricidade. Ok, mas para criar aquele lago, para criar aquela represa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu vou ficar com árvores, com vegetação coberta pela água, concorda? Muito bem, aquela vegetação, aquela árvore, ela vai sair um gás dali, não vai? O famoso gás metano. Qual é o problema do gás metano? Ele é altamente poluente. O gás metano é um dos gases de efeito estufa, com monóxido de carbono, com dióxido de carbono. Então, ele é altamente poluente. Então, se é verdade que a hidrelétrica é uma energia renovável, mas a hidrelétrica ela também pode ser degradante. Ela pode ser poluente, no caso aí, com o gás metano, nessa vegetação que fica coberta pela água. Está bem claro? Alguma dúvida mais? Tu tinha levantado ali o braço, não era? Não? É só espreguiçando? Ok? Alguma pergunta mais? Bom, pessoal, eu adorei estar com vocês mais uma vez, tá? Não deixem de ler esse livro que eu acabei de tratar com vocês. Esse meu livro são 34 artigos disponíveis no site da Secretaria do Meio Ambiente. Vários daqueles assuntos vão cair no Enem, estou avisando. Vários dos assuntos tratados no meu livro vão cair no Enem, porque hoje meio ambiente é um dos assuntos que mais tem caído no Enem, ok? Um abraço, bom final de semana para vocês.